Hoje é a nossa última mensagem no livro de Jonas. E nós estamos fazendo essa dupla, né? Do livro de Jonas e o livro de Naum. E basicamente a tese aqui é entre graça e juízo. O livro de Jonas vai falar sobre a graça de Deus e o livro de Naum vai falar sobre o juízo de Deus. Fique calmo, tá bom? Fique tranquilo. E agora, nessa quinta mensagem, nesse quinto episódio, é basicamente uma crise que Jonas tem com Deus. Uma crise. Basicamente, Jonas está falando para Deus assim: Deus, se você fizesse desse jeito, seria melhor. Deus, por que o Senhor fez desse jeito? O Senhor devia fazer desse jeito. Eu sei, presta atenção, você nunca pensou assim. Nós somos melhores que Jonas. A gente é 2025, não é verdade? A gente tem mais informação, a gente nunca pensou assim a respeito de Deus. E há uma verdade nesse bloco que nós precisamos estar atentos, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Se você esquecer de tudo, lembre-se disso. E não é discurso para autoajuda, é uma afirmação bíblica, isso aqui. Esse capítulo 4 de Jonas, a grande tese é que Deus insiste em nos amar. Amém? Amém? Estão comigo? Então cita comigo: Deus insiste em nos. Agora vamos falar como quem crê. Vamos lá? Deus. Agora nosso time fez um gol aos 47 minutos do segundo tempo, impedido de mão, e a gente é campeão. Vamos falar forte? Vamos lá? Vamos lá? Deus. Então guarda isso no seu coração. O que você tem que guardar no coração? Que Deus insiste em nos. Essa é a tese do capítulo 4 de Jonas. E aí o Paul Washer vai dizer o seguinte: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para Ele não me amar. Nenhuma delas foi forte o suficiente para mudá-lo. Estão comigo? Então vamos falar junto, que a gente precisa decorar esse negócio aqui, que isso é importante para nós. Tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas foi forte o suficiente para mudá-lo. Isso não é discurso para mexer no seu ego. Mas isso é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. E você precisa guardar isso no seu coração. Porque isso tem a ver com a sua identidade. Isso tem a ver com o seu senso de missão. Isso tem a ver com Deus que olha para nós com graça, bondade e misericórdia. E apesar de nós, insiste em nos amar. Amém? Apesar de nós, Ele insiste em nos amar. Apesar de nós, todo dia Deus nos dá novas possibilidades. Agora eu quero afirmar isso com você a partir do capítulo 4 de Jonas. E eu quero ler o capítulo 4, são 11 versículos, e a partir disso a gente vai extrair algumas verdades para o meu e para o seu coração. E a palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler aqui no texto da NVI, e você pode acompanhar na projeção. O texto diz o seguinte: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Verso 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria sua? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse:
para mim seria melhor morrer do que... De novo ele fala isso. Verso 9 e 10. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer... Terceira vez que ele fala isso. Estou a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos rebanhos, muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse texto narra alguns sintomas daquilo que eu vou chamar da síndrome de Jonas. O que é a síndrome de Jonas? O que são esses sintomas? Jonas é o profeta de Deus. E o que é muito interessante em todo o livro de Jonas é que Jonas ele tem um discurso perfeito. Ele tem uma teologia perfeita. Jonas não fala nada de errado na sua teologia. Quando os marinheiros perguntam para ele: quem é você? Ele diz o seguinte: eu sou hebreu. Eu sou adorador do Deus vivo, criador do céu, da terra e do mar. O discurso de Jonas é perfeito, mas há um problema aqui na vida de Jonas, desse profeta de Deus. A sua prática não corresponde com o seu discurso. Basicamente é aquilo que eu vou chamar aqui, e outros chamam também, de um cristão ateu. Alguém que sabe muito sobre Deus, mas quando a gente vê a prática da sua vida, não aponta para Deus. Conhece alguém assim? A gente anda por aí e a gente vê, eu vejo muita gente que está longe da igreja, está distante da igreja, por diversas razões. Diversas razões. Mas há uma razão que me chama muita atenção e me traz muita tristeza e até com certa frequência. Há muita gente longe da igreja porque se decepcionou com a liderança na igreja. Pastores e líderes que falam uma coisa, mas faz outra. Ou talvez lá no seu emprego, você conhece gente que não está mais na igreja porque se envolveu com crente e o discurso daquele crente era bonito, mas a prática era feia. Não é difícil lidar com situações assim? Jonas tinha uma teologia perfeita, um discurso perfeito, mas a sua prática não correspondia. Basicamente, Jonas sabia muito da Bíblia. Ele tinha muita teologia na cabeça, mas a teologia não desceu para o seu coração. E essa é a maior distância que nós temos, a distância do nosso cérebro para o nosso coração. Daquilo que nós sabemos e daquilo que precisa virar prática na nossa vida. Isso não é colocar o dedo no seu rosto, isso não é te acusar de nada, mas é lembrar você de um princípio básico. O Senhor Jesus disse para nós, discípulos de Jesus, que nós seríamos sal da terra e luz. Sal da terra e luz? Então, quando alguém exige de nós uma atitude que a Bíblia diz que nós deveríamos ter, essa pessoa está dizendo que nós temos algo a oferecer. E o mundo está aí. O mundo está aí. O mundo está pedindo para que a gente possa salgar e brilhar. As pessoas estão aí. Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores sempre foram poucos. A seara está aí, pronto para a colheita. E quando as pessoas exigem isso de nós, não fique bravo. Não fique bravo. E nós deveríamos agradecer a Deus. Alguém já disse para você assim: ore por mim na sua igreja? Lembre de mim em oração. Essas pessoas estão dizendo basicamente para nós o seguinte: você tem acesso a Deus e eu não tenho, então fale de Deus a meu respeito. Já viu isso? Nós deveríamos nos sentir motivados. Nós deveríamos nos sentir, abre aspas, orgulhosos, porque pessoas estão exigindo coisas de nós que nós temos para dar, porque o Espírito Santo habita em nós e não se pode esconder uma luz debaixo de uma montanha, de uma mesa. Você nasceu e Jesus te redimiu para que você pudesse brilhar e apontar para Jesus de Nazaré. Então não sinta cobrado.
sinta motivado em nome de Jesus, amém? A gente pode ter um discurso bonito, mas discurso não traz pessoas para a igreja. O que traz pessoas aos pés de Jesus é quando a gente anda como Jesus anda, quando a gente toca como Jesus toca, não só o nosso discurso. As pessoas ficavam impressionadas com Jesus, com a sua fala, sim, ficava. Mas as pessoas ficavam impressionadas com Jesus, com o toque de Jesus, com a forma como Jesus tratava as pessoas. Portanto, Jonas é aquele cristão ateu, aquela pessoa que sabe muito. E nós vivemos uma geração que nós precisamos tomar cuidado. Porque tem muita gente aí, PhD em resolver o problema do mundo, mas é incapaz de levantar de manhã e dobrar a própria coberta. Uma pessoa com um celular na mão e com uma ideia da cabeça, ela se torna um pós-doc em teologia. Ela resolve o problema de todo mundo, de todas as igrejas na face da terra e de todo mundo. Mas ele é capaz de lavar o copo do café que ele tomou no café da manhã. Percebe o que eu estou dizendo? Percebe? Nós não somos aquilo que nós discursamos. Nós somos aquilo que as nossas marcas deixam aonde nós caminhamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente tenha uma teologia correta, mas que a gente tenha uma praxis também correta que aponta para Jesus de Nazaré. Alguns sintomas dessa síndrome de Jonas. O primeiro deles desse profeta, o primeiro sintoma é que Jonas só pensa nele. Olha o que o texto vai dizer. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Estão comigo no versículo 1? Olha o que diz. Jonas ficou profundamente descontente com isso. Com isso o quê? Com o capítulo 3 de Jonas. O que narra o capítulo 3 de Jonas? Capítulo 3 de Jonas narra o maior evento evangelístico que aconteceu na face da terra. Billy Graham não viu o que Jonas viu. O maior evangelista de todos os tempos. Os grandes avivalistas de todos os tempos na história da igreja não viram o que Jonas viu. Pedro não viu o que Jonas viu quando pregou o sermão em Pentecostes. Jesus, abre aspas, Jesus não viu tanta gente se converter no seu ministério terreno como Jonas viu. A palavra de Deus em Jonas capítulo 4, versículo 11, o texto vai dizer assim que não tenho eu misericórdia de 120 mil pessoas, não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Lembra disso? Alguns estudiosos vão dizer que está falando sobre as crianças da cidade, porque possivelmente Nínive, que era a capital da Síria, onde hoje é o Iraque, a cidade de Mossul, tinha por volta de 600 mil habitantes. Possivelmente está falando sobre as crianças daquela cidade. Preste atenção que o texto vai dizer no capítulo 4, no capítulo 3, que toda Nínive se converteu. Toda Nínive. São José dos Campos tem quantos mil habitantes? A última vez que você contou? 700 mil habitantes. Nínive tinha por volta de 500 a 600 mil habitantes. Imagine uma São José dos Campos se converter na pregação de um profeta. Não é bênção? Não é bênção? Estão comigo? Não é bênção? É maravilha. É bênção demais. Agora, detalhe. Deus deu uma estratégia de evangelismo para Jonas não muito bem educada. Jonas tinha que evangelizar o povo em 4 dias toda a cidade. Aquela cidade dava para andá-la em 4 dias. E a ordem de Deus para Jonas é a seguinte: vai e anuncia meu juízo ao povo. Há indícios nesse texto, e nós não vamos lidar com ele agora, de que Jonas possivelmente pregou em aramaico para o povo. E os assírios não falavam aramaico e nem entendiam aramaico. Detalhe. No capítulo 3 de Jonas, Jonas percorre a cidade em um dia. Deus tinha dito para ele que era para percorrer toda a cidade em 4 dias. Ele prega numa língua que o povo não entende. Ele não fala o que Deus mandou ele falar. E como resultado, toda a cidade... Dá para entender isso? E qual é o resultado? Sabe por quê? Antes... Todo mundo que prega, todo mundo que ensina, todo mundo que fala à frente, ele tem o desejo que as pessoas entendam o que ele está falando. Qualquer pastor que estiver pregando, ele tem o desejo que pregue e as pessoas entendam o que ele está dizendo e abençoe a vida das pessoas. Amém? Esse é o nosso desejo. Jonas prega de qualquer jeito,
na língua que o povo não entende, faz de qualquer jeito, e como resultado ele é o pregador de maior sucesso na história de todo o cristianismo. Dá para entender isso? Toda a cidade se converte, toda a cidade se converte. E como resultado disso, o que acontece na vida de Jonas? O texto vai dizer, todo mundo se converteu e ao invés dele ficar alegre, ele fica o quê? Por quê? Porque houve no mínimo no céu 600 mil festas. Porque a Bíblia diz assim, que no céu há grande festa quando o Bitcoin sobe. É isso que diz? É isso que diz? Mas a gente vive como tal. A gente fala assim, a grande festa no céu quando eu troco de carro. É isso que o texto bíblico diz? A grande festa no céu quando eu sou promovido no emprego. A grande festa no céu quando as ações da empresa que eu trabalho sobem. É isso que o texto diz? O texto diz que a grande festa no céu quando? Quando? Quando tem festa no céu? Quando o pecador se arrepende. É isso que o texto diz. Houve uma festa sem fim no céu. E o que o profeta de Deus faz? Fica bravo. Olha o que o texto diz. Mas Jonas ficou profundamente descontente. Conhece gente que só pensa nele? Alguns pontos para a gente pensar sobre esse Jonas, nesses 2 versículos, sobre esse Jonas que pensou desse jeito. Jonas quer que tudo seja feito do seu jeito. Se não for do meu jeito, eu não participo. Se não for da forma como eu quero, eu não vou participar. Você quer ver uma família infeliz? Você quer ver um casamento infeliz? É quando o cônjuge vira um para o outro e falou, tem que ser do meu? Só se for do meu? Já viu gente que fala assim, eu mudo se ela mudar? Eu sento com gente e tem gente que fala assim para mim, estou pensando em me separar. E eu só não me separo com uma condição. Se ela mudar, eu mudo. Fecha a tampa do caixão e enterra. Eu faço alguma coisa se alguém me beneficiar. Dá para entender isso? O reino de Deus não é o reino que a gente faz para o nosso próprio benefício. Jonas queria que tudo fosse feito do seu jeito. Jonas precisava provar que ele tem razão. Não só isso, Jonas fica preocupado demais com a própria reputação. Sabe por quê? Ele sai e diz assim, Deus vai destruir vocês. E o que acontece? O povo é salvo. E agora ele vai dizer, o que eu vou falar para esse povo? Porque eu prometi que Deus ia derrotá-los e Deus faz o quê? Salva. E a minha reputação, como é que fica? Mas não sei se você conhece gente assim, ou se você já foi para frente do espelho. Jonas coloca a culpa nos outros pela sua própria infelicidade. Ele coloca a culpa nos outros. E ele resume a sua vida buscando a sua própria realização. Jonas é esse profeta ateu que ele só pensa nele mesmo. Mas não só isso, a outra síndrome de Jonas é que ele tem prazer na desgraça alheia. Olha o que o texto diz, o versos 5 e 6. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua própria cabeça e livrá-lo do calor. E o texto diz que Jonas ficou muito... É a primeira vez no livro de Jonas que Jonas fica alegre. Sabe quando que Jonas fica alegre? Quando ele faz uma barraca. O sol era escaldante, eu estou falando do Iraque. Cidade de Mossul, essa cidade. Aquele sol escaldante do Iraque. Ele faz uma barraca, ele vai em cima do monte e ele fica esperando Deus cumprir a sua promessa. E qual que era a promessa na cabeça do Jonas que Deus tinha cumprido? Que se o povo não se convertesse, Deus ia fazer o quê? Ia destruir. Ele sobe na sua barraca e ele fica alegre, esperando para ver a destruição do povo. Jonas é alguém que frequenta a igreja. Jonas é alguém que sabe da Bíblia. Mas Jonas é alguém que tem prazer em ver o sofrimento daqueles
que te prejudicou um dia. Esse é Jonas. Mas não só isso, Jonas também é dominado por suas emoções. Ele só pensa nele, ele tem prazer em ver a desgraça alheia, mas Jonas também é alguém dominado por suas emoções. Olha o que fala o verso 7 a 9. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele mesmo desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que? Agora preste atenção, ele está na sua tenda, esperando a desgraça de Nínive, vem um vento muito forte, destrói a tenda, e porque destruiu a tenda, ele está pedindo para Deus o quê? Para morrer. É alguém que não tem controle sobre as suas emoções. Deus usa recursos específicos para conscientizar a Jonas do que Deus queria fazer. Olha o que a Tiara Bluch vai dizer sobre essa ideia das nossas emoções. Ela diz o seguinte: tenho grande desejo de conhecer a mim mesmo, porém, costuma acontecer que quando alguém me diz a respeito sobre mim, eu sofro e acabo evitando essa pessoa. A Tiara está dizendo o seguinte: quando alguém fala a verdade sobre mim, me confronta, sabe o que acontece? Eu sofro muito e eu faço o quê? Eu corto o caminho dessa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você precisamos de amigos que sentam com a gente em amor, aponta onde nós estamos errando. Alguns de nós valorizamos os amigos do churrasco, das noitadas, dos vinhos. Eu e você precisamos de gente que olhe para a gente e diga assim: presta atenção, esse jeito que você está tratando a sua esposa não é legal, amém? Você precisa de amigas que vira para você e diz assim: o jeito que você fala com seu marido não é legal. O jeito que você trata os seus filhos não é legal. Nós precisamos de amigos que falam, que nos amam, sabendo quem nós somos. Quem nós somos? Lembra o que eu disse no início? Deus, Ele nos ama, mesmo sabendo quem nós somos. Pessoas que são dominadas pela sua emoção, as suas decisões são irracionais. Tiago vai dizer o seguinte: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Lembra disso? Esteja pronto para o quê? Tardio para? E tardio e lerdo para fazer o quê? A gente briga, depois ouve as pessoas, depois vai querer consertando, falando. Jonas foi alguém dominado por suas emoções. Isso é básico nesse texto. Sabe por quê? Porque a palavra irado aparece 5 vezes no texto. E Jonas declara 3 vezes o desejo de querer morrer. Agora, preste atenção no egoísmo desse homem. Ele celebra o fato de Deus levantar uma árvore e fazer sombra e trazer benefício para ele. E quando bate um vento e derruba, ele fala: eu quero morrer. Mas ele não consegue celebrar o fato de Deus salvar uma cidade inteira. É alguém dominado por suas emoções. Quando a gente é dominado por nossas emoções, nós somos violentos no trânsito. É quando nós somos dominados pelas nossas emoções, a gente faz coisa que depois a gente se arrepende. Deixa eu te contar uma história. Preste atenção nisso. Os vivos em Cristo. Um dia desse atrás, eu fui num supermercado aqui, num lugar que você não conhece, que se chama Shopping Oriente. E aí eu fui estacionar o carro. Quando eu fui estacionar o carro, eu estava assim pronto para estacionar o carro numa vaga que tinha uma árvore. Sol. Árvore.
E quando eu embiquei o meu carro para estacionar, uma mulher veio na frente, correu e estacionou. Qual foi a minha reação? Que ódio. Que ódio. E eu não vou citar agora a placa do carro, porque eu decorei a placa do carro. E aí aquela mulher entrou na frente, eu engoli seco, dei ré no carro e parei em outra vaga. Quando eu entro no supermercado, quem eu vejo? Eu lembro ela. Eu não guardo raiva. A camisa dela era ocre, ela estava com a calça jeans e uma sapatilha preta. E o cabelo dela era preto, recém-pintado. Eu não guardo raiva de ninguém. O óculos dela era uma armação meia bege, e ela usava 2 brincos, aparentemente de pérola. E ela estava sem maquiagem naquele dia. Eu vou para a segunda gôndola do supermercado, quem que está? E aquilo começou a me dar raiva. Eu falei, ela tomou minha vaga, meu carro está no sol. E agora, você entendeu? Deixa eu dizer para você. Eu chego um belo domingo aqui no culto das 11, olho ali nesse rumo aqui, ó, do lado direito. Quem que está assistindo o culto? Quem que está assistindo o culto? Quem está assistindo o culto? Imagina se eu brigo com aquela mulher no trânsito. Imagina se eu reivindico que aquela é a minha vaga. Essa mulher ia chegar aqui, assistir o culto e ela falar, esse que é o pastor? Esse que é o pastor? O pastor que briga por vaga no estacionamento? É esse homem que vocês estão ouvindo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sou melhor que ninguém. Aliás, eu sou pior que você. Eu sei muito bem da minha natureza pecaminosa. Mas deixa eu dizer para você, quando a gente toma decisões a partir das nossas emoções, nós nos prejudicamos as pessoas e ofendemos o caráter de Deus. É isso. É isso. É isso. É isso. Jonas é alguém dominado por suas emoções. Jonas é alguém contraditório e as suas emoções o fere outros e fere os caráteres de Deus. O John Piper fala sobre os nossos sentimentos e ele diz o seguinte, preste atenção. Ele diz, meus sentimentos não são Deus, Deus é Deus. Meus sentimentos não definem a verdade, estão entendendo? Meus sentimentos não definem a verdade. Meus sentimentos são ecos e respostas ao que minha mente percebe. E às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sintonia com a verdade. Eu não sinto que eu devo perdoar. Se você esperar para perdoar e sentir para perdoar alguém, sabe quando você vai perdoar? Sabe quando? Nunca. Não é sobre sentimento, é sobre decisão. Ele continua e diz o seguinte, quando isso acontece, e acontece todos os dias de alguma forma, eu tento não dobrar a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos, mas sim imploro a Deus, purifica minhas percepções da tua verdade e transforma meus sentimentos para que eles estejam em sincronia com a vontade de Deus. Quando nós tomamos decisões a partir dos nossos sentimentos, nós nos afastamos de Deus, nós ferimos as pessoas e nós pecamos contra Deus. Jonas era alguém dominado por suas emoções. E por ser dominado por suas emoções, ora ele está grato, ora ele está feliz, ora ele está feliz, e ele deposita toda a sua confiança nos seus sentimentos. Nos seus sentimentos. Jeremias vai dizer sobre os nossos sentimentos, ele vai dizer o seguinte, o meu e o seu coração é o quê? Enganoso. Sobre tudo que se deve guardar, a Bíblia vai dizer em Provérbios, guarde o quê? Seu coração, guarde o seu coração, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Mas por último, esses sintomas dessa síndrome de Jonas, Jonas tem valores distorcidos,
Olha o que fala o verso 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem discernir nem a mão direita e nem a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? Olha que interessante. Jonas, ele não celebra o fato de Deus ter salvado Nínive, mas ele fica bravo, ele fica extremamente bravo quando Deus tira a sombra dele, A Soraya Cavalcante, escrevendo um texto sobre Jonas, ela vai dizer o seguinte, preste atenção: há pessoas como Jonas, que se apaixonam por coisas e investem seus sentimentos e energias em aboboreiras. Enquanto ao seu lado pessoas secam e mirram, carentes de afeto. Jonas era assim, amava mais as coisas do que as pessoas. Coisificava pessoas e personalizava coisas. Há um autor que escreve um texto sobre Jonas, e ele vai dizer o seguinte: infelizmente, muitas vezes não conseguimos praticar esse tipo de compaixão. E eu e você até zombamos quem se diz pai de pet, mas vivemos como se fôssemos pai de carro, mães de plantas, pai de extrato bancário, mãe de apartamento. Temos nossos bens e confortos, temos nossas plantas que nos fazem sombra, apegamos-nos a essas coisas e nela colocamos a nossa alegria e felicidade. Quando se vão, vem a raiva, vem a desesperança, vem a violência. Jonas, ele prefere voltar para si mesmo do que olhar para os outros. Ele preferiu olhar para o seu próprio conforto e não olhar para os demais com misericórdia. É isso que a Soraya Cavalcante está dizendo. A nossa sociedade é a sociedade que ela ama as coisas e usa as pessoas. Ela coisifica as pessoas e personalizava as coisas. Jonas tem valores distorcidos. Sabe por quê? Ele ama mais a planta do que as pessoas. Essa é a nossa sociedade. Valores distorcidos. Jonas foi perdoado, mas não quer perdoar. Ele tornou prisioneiro das suas próprias mágoas. Deixa eu dizer algo que bate no meu coração a respeito de Jonas. Jonas tinha traumas de infância que ele não tratou. E esses traumas de infância na sua vida o prejudicaram a perceber qual era a sua vocação e qual era o caráter de Deus. Por 14 vezes na vida de Jonas, os ninivitas tentaram invadir Israel. E Jonas cresce ouvindo que se os assírios invadirem Israel, a família de Jonas vai morrer. Aquilo criou um trauma em Jonas. E Jonas não trata isso, e agora isso se torna um ódio mortal dos ninivitas. Jonas se torna prisioneiro das suas próprias mágoas. Mágoas não tratadas, coisas não tratadas, elas nos prejudicam, elas embaçam a nossa vida e não nos fazem perceber as coisas como elas são. Nós precisamos tratar essas questões dentro do nosso coração. Jonas é chamado a amar como Deus amou, mas ele recusa correr o risco de amar. Sabe por quê? Amar é um risco. Amar é um risco. Deixa eu emprestar uma fala do C.S. Lewis aqui sobre essa questão de amar é um risco. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez vai se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não o entregue a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-a cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento e guarde-o na segurança do caixão do seu egoísmo. C.S. Lewis vai falar esquife, é o caixão do seu egocentrismo. Por quê? Porque amar é correr risco.
Quando você tem um filho, preste atenção, quando você tem um filho, você cuida do filho, você zela pelo filho, você dá o bem melhor para o seu filho, mas você não tem garantia nenhuma que na sua velhice o seu filho vai tomar conta de você. Já reparou isso? Eu tenho 2, e de vez em quando eu ameaço eles. Se eu morrer e sua mãe ficar viúva e vocês não tomar conta deles, eu volto e tomo tudo de vocês. Tomo tudo que vocês não têm, que a gente não tem nada. Mas a gente cuida dos filhos. Quando a gente casa, a gente aposta em amar. E alguns de vocês que estão aqui nesse auditório não foram correspondidos. Sofreram por causa disso. Mas amar é um risco. E algumas pessoas, elas não querem amar, sabe por quê? Elas preferem cultivar as aboboreiras, que lhe fazem sombra, e lhe dão aparentemente conforto. Mas se bater um vento oriental forte, conforme foi com Jonas, ela vai secar e vai cair, e a gente perde toda a nossa estabilidade. Amar é um risco. Amar é um risco. A Soraya Cavalcante vai dizer o seguinte: viver é correr risco. Indo a Nínive, Jonas poderia ter sido rejeitado e humilhado, mas poderia ter sido amado. Quem não ama pode até dizer que vive efetivamente, mas não terá o privilégio de dizer que vive afetivamente. E não viver afetivamente é viver uma vida medíocre. Medíocre. E eu encerro dizendo o seguinte sobre esse texto: se Deus te desse 1000 chances, eu e você falharíamos em quê? Todas. É por isso que Deus mandou Jesus. Jonas falhou, mas Jesus não falhou. Deus mandou Jonas até Nínive, ele foge. Deus mandou Jesus para nos salvar e Jesus não fugiu, porque Jesus é o perfeito Jonas, amém? Jonas devia pregar para aqueles que foram seus inimigos, e Jonas não queria a conversão dos seus inimigos. Jesus na cruz do Calvário, com pessoas tirando sarro dele, debochando dele, ele não desistiu da missão, ele superou, ele foi vitorioso. Jesus é o Jonas perfeito. Se você olhar no versículo 11 de Jonas capítulo 4, esse texto ele encerra com uma interrogação, e nós não sabemos como foi o final do livro de Jonas, nós não sabemos. E parece um paralelo com a parábola do filho pródigo. Lembra a parábola do filho pródigo? Que o filho pródigo volta para casa, se arrepende, confessa o seu pecado e a festa. E o filho mais velho, nós não sabemos o que acontece com o filho mais velho. Lembra do texto? Há uma interrogação. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nós não sabemos o que aconteceu com Jonas. Eu tenho uma intuição, eu acho que Jonas se arrependeu, porque Deus vai dando chance. Mas nós não sabemos o que aconteceu. Sabe por que esse texto começa com uma interrogação? Porque Jonas somos nós. Jonas somos nós. Deus nos manda fazer tal coisa, a gente faz outra. Há tanta gente para ser alcançado e a gente fica discutindo parede de igreja, cor de parede de igreja. Há tanta coisa para ser feita no mundo e a gente fica discutindo versão da Bíblia. Há tanta coisa para ser feita e a gente fica discutindo quantos anjos cabe na cabeça de um alfinete. Jesus repreendeu os seus discípulos. Jesus nunca ficou triste com pessoas que não quiseram segui-lo, e a gente precisa aprender com isso. Você reparou que num determinado período do ministério de Jesus, Jesus foi duro com os seus discípulos, e ali vocês, o que vão fazer? Você não vê Jesus no texto bíblico cantando para os discípulos assim: não se vá, não me abandone, Jesus, por favor, volta. De vez em quando a gente fica para as crianças e vem no colo do tio. Jesus não fica fazendo isso. Olha para mim e preste atenção. Se você não seguir Jesus, quem perde é você. Dá para entender? Estão comigo? Palavra dura, pastor. Se a gente não quiser Jesus, quem perde é a gente.
Mas você sabe qual a nossa diferença para os ninivitas? Você sabe qual a minha diferença para um preso? Você sabe qual a minha diferença para um estuprador? Você sabe qual a minha diferença para um terrorista do Hamas? Você sabe qual a minha diferença? A graça do Senhor me alcançou. Porque senão eu poderia ser pior do que eles. Você também. Você também. Porque eu e você somos ninivitas. Eu e você somos, e a graça nos alcançou. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a saber o seguinte: eu e você falhamos, mas a graça do Senhor não falha na nossa vida. E aí a gente não precisa ser dominado pelas nossas emoções. A gente não precisa ser aquele tipo de gente que, se não for do meu jeito, eu não quero. Não, não, não. A gente pode olhar para a história de Jonas, e a história de Jonas é mais do que um conto sobre um grande peixe, e é uma sombra do Salvador que estava por vir, Jesus. Em cada ato de desobediência e libertação, resistência e redenção, Jonas aponta para Jesus, o Filho obediente, o Senhor soberano, o Salvador ressurreto e o Redentor misericordioso que um dia nos alcançou. Que Jesus cuide de você. Que Jesus derrame graça sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que nessa noite você fosse grato a Deus, porque a graça do Senhor te alcançou. Você consegue verbalizar isso para o Senhor? Obrigado, Jesus. Obrigado porque a graça me alcançou. Obrigado porque eu não preciso ser movido pelas minhas emoções. Obrigado porque eu não preciso ser aquela pessoa que tem que ser feito tudo do meu jeito. Mas obrigado a Deus porque um dia eu fui um ninivita. Agora a gente poderia dizer em oração assim para Deus: Deus, me ajude a amar os ninivitas. Me ajude a amar aquelas pessoas que não correspondem às minhas expectativas. Me ajude, ó Deus, a amar aquelas pessoas que usaram um dia da minha boa vontade e hoje viraram as costas para mim. Me ajude a amar aquelas pessoas que me prejudicou. Porque, na verdade, o que vai vencer isso não é a nossa justiça. O que vai vencer isso é o amor. E a Bíblia está dizendo assim que é assim que vai dar certo. É assim que vai dar certo. A gente supera esses traumas amando. A gente supera esses traumas não dando o que as pessoas merecem. Nós superamos esses traumas manifestando graça. Nós não superamos esses traumas amaldiçoando. Nós não superamos esses traumas agindo com os nossos instintos e com as nossas emoções. Nós celebramos o fato de que a graça do Senhor nos alcançou e pode alcançar essas pessoas também. O Senhor está dizendo para nós esse texto: é assim que dá certo. Não é do jeito que você quer fazer, é do jeito que Deus faz. É assim que nessa noite nós dizemos: Senhor, seja feita a sua vontade, seja feito do seu jeito, porque o seu jeito dá certo, o meu não. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus, amém.